E aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez, bem-vindo você, meu querido aluno, minha querida aluna, ao nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, completo e gratuito, né? Nós vamos continuar o assunto de hardware avançado, né? Hoje essa é a aula número 16 e nós vamos prosseguir com o assunto de hardware avançado. Um detalhe, antes da gente começar, garanto que não vai levar mais do que 2 minutos, certo? É o seguinte: eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas sobre o meu posicionamento contra a Copa do Mundo. Apesar de ter recebido uma mensagem de apoio aqui embaixo no YouTube, eu recebi algumas mensagens criticando minha postura. Especialmente uma mensagem que me chamou a atenção, porque a pessoa que mandou para mim disse que eu estava fazendo propaganda eleitoral aqui no YouTube. Ora, sinceramente, eu não estou fazendo propaganda eleitoral. Talvez a pessoa que tenha dito isso não reclamasse se eu por um acaso falasse bem da Copa. Falei bem da Copa, por quê? Porque isso afetou a presidente Dilma Rousseff, isso afetou o governo atual, a situação. Lamento muito, mas ser situação é isso. Ser oposição parece ser muito fácil, né? Quando era oposição, não, era tudo muito bem, muito bom, mas ser situação é isso. Eu acho que a Copa do Mundo foi um absurdo de dinheiro, enquanto que as supostas, quem for defender esse posicionamento, ou o governo atual, pode até dizer, mas o pobre, nunca antes na história desse país, o pobre teve direito a isso. A Copa do Mundo veio para quem? O que é que o pobre ganhou com a Copa do Mundo? O que é que a população periférica, a população de mais baixa renda ganhou com a Copa do Mundo? Nada. Ganhou com a Copa do Mundo, talvez, um pouco de mercado informal para vender algumas coisas, mas nem isso, porque é a FIFA que vende cerveja lá dentro, é a FIFA que manda na Copa do Mundo. Eu não estou fazendo propaganda eleitoral, eu estou indignado com a Copa do Mundo. A você que mandou para mim o e-mail, sabe quem é exatamente, eu parabenizo pela sua postura, mas critico você pela sua linha de raciocínio estreita, pelo seu pensamento estreito. Eu não falei em propaganda eleitoral. Não existe para mim um salvador dentre os candidatos para a governo federal e a governo estadual. Não existe, infelizmente não existe. Mas uma coisa é certa, independente de quem organizou esta merda de Copa do Mundo, a Copa do Mundo não fez bem para o país. Não fez. Dinheiro entrou no bolso de muita gente. Com certeza não entrou no meu, nem no seu que mandou o e-mail para mim. Certo? E pelo menos eu não sei, eu acredito que não. Tá? Então, assim, continuo com minha opinião. Não queria a Copa do Mundo no Brasil. Ela aconteceu, muita gente lucrou com isso, mas o pobre, a pessoa que precisa de apoio, precisa do governo, não conseguiu nada com isso. Então, nunca antes, na história deste país, um evento foi tão mal dimensionado, um evento foi tão absurda e erroneamente colocado no local e nos horários onde deveria. O Brasil injetou dinheiro na FIFA, o Brasil injetou dinheiro naqueles que injetaram dinheiro na FIFA. Dinheiro meu, dinheiro seu, se você gosta da Copa ou não, é dinheiro seu também que está lá injetado. E para quê? Continuo, estou revoltado, não posso fazer nada. O que eu fiz? Me sentei aqui e comecei a gravar aulas gratuitas. Aulas que sim podem atingir a grande parte da população desse país. Vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai começar a ver um assunto que tem sido perguntado em provas da FGV. Eu vi muitas provas da FGV perguntando por ele. É um assunto meio que xodó da FGV. E é uma tecnologia que é muito comum hoje em dia para computadores pessoais. Antigamente não, mas hoje é muito comum para computadores pessoais. Eu estou falando do RAID. Não, RAID não é, ou talvez também seja um inseticida. A palavra quase me fugiu a cabeça agora, um inseticida. RAID é uma tecnologia para combinar discos rígidos. Quando você lembrar de RAID na informática, você lembra de discos rígidos, ok? Combinar discos rígidos. Olha só. A explicação, ou a sigla RAID, ela significa matriz redundante de discos independentes.
embora o I de RAID possa ser visto como independent, alguns autores gostam de explicar como inexpensive ou baratos, de baixo custo, certo? Seria isso. Qual é a ideia? Imagina o seguinte, você tem 2 discos rígidos no seu computador. 2, tá? Normalmente esses 2 discos rígidos são independentes entre si. E você compra um disco rígido, compra outro, e aí o Windows vai chamar esse aqui de unidade C, 2 pontos, o Windows vai chamar esse aqui de unidade D, 2 pontos, e eles são como 2 guarda-roupas diferentes. Eles são como 2 containers diferentes. Você escolhe gravar coisas aqui, escolhe gravar coisas aqui, certo? Então seria mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Normalmente o que eu tenho é o seguinte, eu vou tentar, vamos limpar aqui a tela, embora ela não fique muito limpa, mas vamos limpar a tela aqui no seguinte. Aqui eu tenho um disco rígido, um HD, aqui eu tenho outro HD. Eles não estão ligados usando a tecnologia RAID, certo? Então esse aqui é um HD de 2 terabytes, esse aqui é um HD de 2 terabytes, o Windows vai chamar esse nosso amigo de unidade C, o Windows vai chamar esse nosso amigo de unidade D. Ele está ligado aqui no barramento SATA. Esse outro também está ligado aqui no barramento SATA. E aí, beleza, pronto. São independentes. Se você vai gravar um arquivo na unidade C, o seu Windows vai mandar a informação para cá e o arquivo vai ser gravado aqui. Se você resolve gravar um outro arquivo na unidade D, a informação é mandada para cá e o Windows vai gravar por meio desse barramento na unidade D. Então, nada estranho, né? 2 discos rígidos, 2 equipamentos de armazenamento independentes, cada um na sua, um não afeta o outro. Quando você grava uma informação fisicamente num deles, você não grava no outro. Quando você grava no outro, você não está gravando no um, e assim sucessivamente, certo? Então, discos independentes. Agora, o RAID, ele oferece uma forma de combinar esses discos. Combinar. De que forma? Em vez de eles estarem ligados a barramentos diferentes, vamos rever aqui, infelizmente a minha caneta ela não fica guardada, eu não posso apagar, então eu vou ter que redesenhar, tá? Então imagina aqui um disco de 2 terabytes, um disco de 2 terabytes, certo? E aí eles são ligados, cada um num barramento SATA, num conector SATA, mas esse conector SATA está ligado a um circuito que a gente chama de controlador de RAID. Controlador de RAID, certo? E aí o que é que esse circuito controlador de RAID faz? Ele consegue fazer umas maquiagens, ele consegue fazer umas ilusões, né, as adaptações para que esses discos eles se tornem um. Imagine que coisa legal. Você comprou 2 discos, montou os 2 discos na placa-mãe, certo? Quando você montou os 2 discos na placa-mãe, você ligou o RAID e preparou de forma que o Windows só veja um disco. Então o Windows vai chamar esse conjunto aqui, o Windows vai chamar de unidade C, como se fosse um único disco. Aí você para e pensa, ô João, aí é burrice. Eu gastei dinheiro com 2 discos. Por que que o Windows só está vendo um? O que é que eu ganho com isso? Calma. O Windows, fisicamente falando, esses discos são 2 discos separados. Mas logicamente falando, segundo o que o Windows consegue ver, segundo o que o teu sistema operacional consegue enxergar, é como se fosse um disco só. Mas você ganha alguma coisa com isso. Vamos ver o que é que você ganha exatamente, tá? Vamos aparecer aqui. Ó. A nossa CPU, o nosso cérebro do computador está ligado a um controlador de RAID. Então, o que acontece é que a nossa CPU ela está ligada a um circuito chamado circuito controlador de RAID. E esse circuito está ligado aos 2 HDs. Por exemplo, aqui eu tenho um HD de 2 TB
Aqui eu tenho um HD de 2 TB, certo? Então, isso é como está fisicamente. Mas como é que o Windows vê? O Windows enxerga assim, ó. Como é que o sistema operacional vê? O sistema operacional vê como um único HD. Então, é como se a CPU estivesse ligada a um controlador de disco normal e o controlador de disco ligado a um único HD. Certo? Então, para a CPU, para o nosso sistema operacional, por exemplo, o Windows, que eu venho falando tanto, só existe um único HD naquela máquina. Ok? Tá, mas e aí, o que é que eu ganho com isso? Existem várias formas de fazer RAID. Existem várias maneiras de combinar o RAID. Você pode comprar 2 discos, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 discos. Você pode comprar quanto? É claro que 12 discos não vai caber no seu gabinete, do seu computador, obviamente. Mas, por exemplo, servidores, computadores grandes, montados em racks, eles têm 12, 30, 40 discos e aí vai. E usa a tecnologia RAID, certo? Mas basicamente toda placa-mãe hoje, toda placa-mãe de médio para alto preço, placa-mãe top de linha, ela oferece RAID. Não nos laptops, até porque não tem espaço para colocar HD no laptop, mas no micro, você compra uma placa-mãe, daquela placa-mãe para jogo, ela tem RAID. Com certeza ela já oferece RAID para a maioria dos usuários de medianos para altos. Vamos ver 3 tipos de RAIDs. O RAID montado, chamado RAID 1, o RAID de espelhamento. O RAID montado sob o nome de RAID 0, que é o RAID de enfileiramento. E o RAID 10, certo? Nós vamos ver 3 comuns, eu acho que não é necessário conhecer os outros não, porque existe RAID 2, 3, 4, 5 e tal. Existem várias formas de montar RAID. As outras formas de montar RAID são mais comuns em servidores, mas para micro de casa você pode encontrar facilmente RAID 1, 0 e RAID 10, ok? Vamos lá. Então lembre-se que RAID é uma forma de transformar 2 ou mais discos em uma única unidade visível, como se fosse um único disco, para ganhar alguma vantagem com isso. E quais são as vantagens? Primeiro, o RAID 1. Olha só, o RAID 1, também chamado de espelhamento, mirroring é espelhamento. Ele cria uma tabela, cria uma matriz de discos espelhados, ou seja, o que se copia em um disco é copiado no outro automaticamente. Portanto, o RAID 1 aumenta a segurança do sistema, certo? E o RAID 1 também aumenta a velocidade de leitura dos dados. Não aumenta a velocidade de escrita, ok? Não aumenta a velocidade de escrita. Vamos ver o porquê desses dados, né? Imagine que você tem aqui um computador e os dois HDs aqui visíveis, certo? Não era para aparecer minha imagem, era para ligar a caneta. Esses 2 HDs são vistos como se fossem um só. Então, esse HD tem 2 TB, esse HD tem 2 TB, ok? Vamos lá. Na hora que você vai gravar um arquivo, a CPU vai lançar esse arquivo e esse arquivo vai ser copiado nos 2 discos identicamente. Ou seja, o arquivo ele está aqui inteiro nesse disco e está aqui inteiro nesse disco, certo? Então, quando eu uso o RAID 1, na verdade, 2 discos de 2 terabytes vão se combinar e formar um único disco de 2 terabytes, certo? Um único disco. Então o resultado final não aumenta o tamanho. Mas João, por que não aumenta o tamanho? São 2 discos. Porque, pessoal, tudo que você grava num, grava no outro. Ou seja, esses 2 discos eles são exatamente iguais com relação ao seu conteúdo. O que tem num, tem no outro. Então você não ganhou espaço. Você apenas está gravando em 2 locais ao mesmo tempo. Então, RAID 1 não aumenta o espaço. Não aumenta a capacidade final da matriz. 2 discos de 2 TB resultam em um disco de 2 TB. Dá a impressão de ser um único disco de 2 TB, se estiverem ligados em RAID 1. O que é que eu ganho com isso? Segurança. Em primeiro lugar, segurança. Está claro que segurança, porque se um desses discos queimar, o computador nem para, ele continua funcionando. Ele avisa você, disco A queimou, certo?
mas o disco B continua funcionando. Isso já aconteceu comigo. Eu já estava trabalhando no computador que estava com RAID 1, de repente queima um dos HDs, o sistema continuou funcionando, ele me avisou. Quando eu desliguei o computador, fui lá e substituí por um disco novo, mandei fazer uma cópia, antes de começar a trabalhar, mandei fazer uma cópia. Ele passou a noite fazendo a cópia de um HD para o outro, para reestabelecer o RAID, aí no dia seguinte eu voltei com o RAID funcionando, certo? Então, aumenta a segurança. Aumentar a velocidade de escrita? Não. Por quê? Porque ele está gravando ao mesmo tempo a mesma quantidade de dados nos dois barramentos. Aumenta a velocidade de leitura? Aumenta. Porque como eu tenho dados nos dois discos, eu posso pegar parte dos dados de um, parte dos dados de outro. Eu não preciso pegar exatamente os mesmos dados. Então eu pego um byte daqui, 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 e aí a leitura é aumentada. Porque note uma coisa, certo? Velocidade de escrita é nesse sentido. Escrever no disco não tem como. Vai gastar o mesmo tempo escrevendo no disco. Agora, ler do disco é nessa direção. Ó. Ler do disco é assim. Portanto, eu posso ler uma parte desse arquivo, outra parte desse, a terceira parte desse, a quarta parte desse, a quinta parte desse, aí vai. Certo? Então, a velocidade de leitura aumenta. Eu sugiro que se você vai fazer RAID, faça um desse, que é mais seguro, seus dados não se perdem, certo? Vamos para o próximo RAID, que é o RAID 0. RAID 0, você pega dois discos e faz com que um disco seja o complemento do outro, certo? Então os discos eles ficam enfileirados. Stripping é isso, o enfileiramento ou a separação dos pedaços dos arquivos, certo? O RAID 0 aumenta a velocidade do sistema tanto na leitura quanto na escrita, certo? Porém, o RAID 0 ele não aumenta a segurança. Na verdade, eu acho que o RAID 0 até diminui a segurança. Por que ele diminui a segurança? Não acho que diminui a segurança, né? Vamos ver, vamos chegar aqui, se não diminui a segurança. Aumentar não aumenta, João, mas diminuir não diminui. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui. Certo? Veja só, quando a gravação é feita no RAID 0, o arquivo é enviado para o controlador então divide o arquivo, enviando alguns bytes para um dos discos e alguns bytes para o outro disco. Então você percebe aqui que parte do arquivo está aqui, parte do arquivo está aqui. A velocidade de escrita aumentou, porque eu podia colocar X dados por esse barramento e Y dados por esse barramento, e aí o arquivo levou metade do tempo. O arquivo levou metade do tempo para ser gravado. Ele tinha 10 MB, né? Aí eu mando para o controlador 10 MB. Aí ele bota 1, 2, 3, 4, 5. Ele transmite 5 MB efetivamente, só que os 5 MB que vão por esse barramento não são os mesmos que vão por esse. Então ele faz essa divisão enquanto grava no RAID. Gravação aumentada a velocidade. Leitura idem, porque ele vai trazer os pedaços, né, de cada disco. Agora, segurança. Aumentou a segurança? Não, com certeza não aumenta a segurança. Diminuiu a segurança? Você pode dizer que não. João, eu acho que não diminui a segurança. Olha, eu acho que diminui, mas é uma questão estatística. Sabe por que é uma questão estatística? Vamos lá. Se um desses discos quebra, você perde tudo. Adianta você ter meio arquivo do lado de cá. É aquela história do bicho da goiaba, né? Eu nem sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já falei sobre o bicho da goiaba, mas esse é um exemplo claro do bicho da goiaba. Você morde uma goiaba, né? Está lá uma suculenta goiaba. Eu lembro do desenho não sei nem se parece uma goiaba. Eu lembro do desenho do Chico Bento, a historinha do Chico Bento, né? Aí você vai lá e dá uma mordida na goiaba, né? Quando você morde a goiaba, a sua goiaba tá lá mordida. Aí de repente você percebe, quando você olha mais atentamente, que existe meio bicho de goiaba ali, meio bicho de goiaba.
Não adianta. Não, engula. Você já percebeu que já deu merda, né? Você foi lá e mordeu, tem meio bicho da goiaba se debatendo na sua goiaba. Pode ter certeza. Não tem como pensar duas vezes, né? Mas engula porque bicho de goiaba tem gosto de goiaba, né? Aqui em Recife a gente chama de tapuru, eu não sei se ele tem outro nome em outro lugar. Mas olha só, se você perde um HD inteiro, um desses HDs, se você perde um HD, você perdeu meios dados, meios arquivos. Você ainda tem meios arquivos, mas você não vai conseguir recuperar. Então, uma vez que você perde um desses discos, você perde todo o conteúdo. Uma pessoa que faz RAID 0, ela faz RAID 0 porque ela é inconsequente. Ela faz RAID 0 porque ela quer ter velocidade para poder rodar os jogos mais rápido, carregar programas mais rápido. Provavelmente. Eu acho que esse é o único motivo. Mas, sinceramente, perdeu um disco, perdeu tudo. Aí você pode dizer assim, tá vendo, João, que não aumenta, não diminui a segurança? É a mesma coisa. A probabilidade que um disco desse tem de queimar no RAID 0 é a mesma probabilidade que ele tem de queimar sem estar em RAID nenhum, concordo. Só que agora são 2 discos. Do ponto de vista estatístico, você tem a sua probabilidade duplicada, não é não? Você tem 2 discos. A probabilidade de esse falhar, somada à probabilidade desse falhar, é maior do que a probabilidade de um disco só falhar. Então, do ponto de vista matemático, sim, você diminuiu a segurança. A probabilidade de acontecer uma falha duplicou, não é? Você pode não concordar com isso, mas eu acho que essa seria uma pergunta de prova interessante. No RAID 0, a segurança diminuiu? Eu defendo que sim, por causa da probabilidade de um problema acontecer, certo? Vamos lá. E lembre-se, cuidado com o bicho da goiaba. Vamos para o RAID 1 mais 0 ou RAID 10. Certo? É a combinação dos RAIDs 1 e 0. Confere todas as características que a gente viu positivas. Confere segurança e confere velocidade. Aí você faz, sim, o que é que tem de errado? Alguma coisa tem de errado, com certeza. Preço. Você tem que comprar 4 discos. Você só consegue fazer o RAID 10. Algumas pessoas chamam de 1 mais 0 ou 0 mais 1, mas o RAID 10 como um todo, só se tiver 4 discos. Que é exatamente o seguinte, olha só. Aqui estão os 4 discos. O arquivo ele vai ser copiado, tá? O controlador de RAID faz a mágica de fazer divisão fazendo isso, ó. Então o que acontece é muito simples. Este HD está em cópia deste HD, ou seja, eles estão em RAID 1. Este HD está em cópia deste HD, ou seja, isso é um RAID 1. E este grupo está em RAID 0 com este grupo, certo? Cuidado que aqui o nome é RAID 10, viu? Eu errei o slide. Então o que acontece? Eu tenho 4 discos. Se esse disco queimar, o sistema continua funcionando, porque você tem a outra versão dele aqui. Ah, desculpa, não é aqui, não é aqui. Você tem a outra versão dele aqui. Se esse disco queimar, você tem a versão dele aqui, certo? Ruim vai ser azar. Vai ser... Ah, João, quer dizer que o sistema só falha. Quer dizer que o sistema só falha se 3 discos falharem. Garantidamente, se 3 discos falharem, o sistema falhou. Mas aí 3 discos falharem, não é um só dentre 4, é se 3 falharem. Porque pode haver um problema se 2 falharem, mas o problema só vai acontecer se 2 falharem, garantidamente, se forem esses 2 aqui falhando, que são iguais. Ou, se forem esses 2 aqui, aí o problema realmente acontece. Então, a pergunta pode ser, no RAID 10, se 2 discos falham, necessariamente o sistema para? Não. Não, necessariamente não. Só se forem exatamente os 2 discos que contêm o mesmo dado. Aí sim o sistema pararia. Para ter certeza, garantia de que o sistema para, tem que falhar 3 discos. Tem que falhar 3 discos, ok? Então, também vem a pergunta. No RAID 10,
Se apenas 2 discos falham, o sistema permanece ok. Não posso afirmar. Não posso afirmar, porque se os discos que falharam forem exatamente os 2 discos que têm o mesmo dado, o sistema para. Então, assim, falharam 2, dependendo de quais são os 2, pode ser que continue, pode ser que não. Certo? Falharam 3, com certeza o sistema para. Falhou só 1, com certeza o sistema não para. Ok? Beleza, com isso a gente termina RAID. RAID é um assunto associado a discos rígidos. RAID é um assunto associado, atrelado a discos rígidos. É uma forma de combinar discos rígidos, ok? A gente já viu combinar para obter segurança, combinar para obter velocidade. Para vocês terem uma ideia, neste exato momento a gente está montando um servidor novo no Eu Vou Passar. Um servidor grande, que vai ter 12 discos de 3 terabytes. 12 discos de 3 terabytes. Isso aqui, ó, 12 vezes 3 tera. Ah, vai ficar com 36 tera? Vai não vai ficar com 36 tera. A gente vai fazer um enfileiramento entre alguns desses discos. A gente vai usar uma forma de RAID chamada RAID 5, certo? Em que a gente vai ter 10 discos enfileirados e 2 discos para fazerem o que a gente chama de paridade dos 10. Então, se um dos discos falhar no RAID 5, a gente vai poder colocar um outro disco no lugar e reconstruir os dados, porque naqueles últimos 2 discos lá tem a informação para reconstrução dos dados. Isso é uma forma de RAID um pouco mais avançada que não se usa em casa. Mas a gente está construindo, está montando isso no novo servidor que a gente vai colocar os vídeos do Eu Vou Passar. Tá? Então, é só para ilustrar que tipo de informações nós temos. Na nossa próxima aula, a gente vai terminar por aqui hoje, na nossa próxima aula a gente vai começar a ver o computador como um todo. Eu vou explicar algumas coisas, incluindo o chipset já. A gente vai mergulhar de uma forma um pouco mais profunda. A gente vai mergulhar no hardware, certo? Vamos continuar com o hardware avançado. Está chegando perto, só faltam acho que uns 200 slides. A gente vai ver assunto para burro, ok? Lembrando sempre, esse alerta de novo, eu estou gravando essa aula na sexta-feira, dia 20 de junho de 2014. Ela vai ser colocada no ar na segunda-feira, dia 23, né? 23, 24, 25, 23, certo? E eu vou colocar, durante o mês de julho, eu vou colocar menos aulas. Eu queria colocar 2 aulas por dia, segunda, quarta e sexta, mas eu não vou poder. Eu não consegui, eu estou tentando gravar tudo hoje, né? E amanhã também, dia 21, eu vou gravar no sábado também, para poder ter um conteúdo, um quantitativo de aulas bom para o mês de julho. Por quê? Porque no dia 26 de junho agora eu estou viajando de férias, vou descansar, tá certo? Fora do Brasil, né? Aproveitando que a Copa está aí, vou descansar fora do país e pretendo não gravar aula, até porque eu não vou ter os equipamentos necessários para gravar aula, certo? Eu pretendo descansar bastante, tirar muita foto, vou colocar lá no Facebook. Só lembrando, quem não tem meu Face, eu acho que eu não botei aqui, né? Você sabe que é facebook.com/prof.joão.antônio. Certo? Tudo junto. prof.joão.antônio, tudo junto. Aí você acompanha as fotos, eu vou colocar as fotos lá, vou levar um laptop, vou responder e-mails e vou responder dúvidas que vocês colocarem aqui no YouTube, certo? Se gostaram da aula, se estão gostando do curso, coloca aqui embaixo, inscreva-se, e aí você vai lá na engrenagenzinha e diz que quer ficar antenada, quer receber atualizações desse canal, certo? E aí vocês vão ter a vontade para vocês. Mandem e-mail para mim também, joaoantonio@euvopassar.com.br. Se quer mandar um e-mail com questões para o YouTube, para a gente escolher as questões, coloca no assunto questões para o YouTube, e aí eu vou saber automaticamente, vou juntar as questões já para a nossa próxima aula de questões. Um detalhe eu não sei se eu expliquei de novo, mas assim, eu vou passar um mês fora, certo? Então pode ser que em algum momento, em alguma semana, essas aulas não estejam sendo postadas a contento. Então pode ser que eu vou tentar gravar o máximo que eu puder.
e vou tentar colocar para vocês nos dias certos. Eu vou deixar gravado, convertido, vou botar no YouTube e de lá de onde eu estiver eu vou apenas liberar para vocês as aulas. Acho que consigo fazer isso. Se eu não conseguir, se por um acaso não conseguir, tenha um pouco de paciência, eu vou voltar com todo o gás para a gente completar o maior curso de informática para concurso que você pode esperar, ok? Pronto, com isso, me despeço mais uma vez, obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, daqui a pouco eu gravo ela.